Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, chegou a hora decisiva. Chegou a hora certa. Chegou a hora que você deve voltar para o Evangelho genuíno. Essa é a hora que você deve fazer isso. Porque não dá mais para você esperar. Não dá mais para você ficar tolerando esse evangelho misturado, deturpado, pervertido, que é um outro evangelho, totalmente diferente do evangelho genuíno. E só isso já é motivo suficiente para você sair fora, escapar, fugir desse evangelho misturado, deturpado, pervertido. E é isso que ele está fazendo em sua vida. Perverter a sua consciência e a sua fé. E isso te afasta do Senhor Jesus. Te afasta do evangelho genuíno. Te afasta da graça. Te afasta da verdade. E vai te fazendo cada vez mais fazendo com que você possa estar caindo em ruína e perdição por causa dessas coisas pervertidas pelas quais você se deixou envolver e se enredar nos últimos anos por conta desses pastores, bispos e apóstolos que são homens que hoje, infelizmente, são homens pervertidos que estão falando essas coisas pervertidas para te arrastar atrás deles. Para te arrastar atrás deles. E isso é um absurdo que você não pode deixar que continue acontecendo em sua vida, em tempo algum. Então chegou a hora decisiva. Chegou a hora de você fazer a sua escolha. De qual lado você vai querer ficar. De forma definitiva. Você tem que fazer essa escolha hoje. É urgente que você faça isso. Você vai ter que escolher ou ficar do lado do evangelho genuíno ou ficar do lado do evangelho misturado, deturpado e pervertido. Sabendo que se você ficar do lado do evangelho genuíno, em sua vida vão acontecer bons resultados aperfeiçoadores, bons resultados permanentes, porque ao fato de você permanecer na verdade do evangelho genuíno, isso produzirá bons resultados em sua vida, resultados aprovados pelo Senhor Jesus, resultados que Ele concorda que estejam acontecendo em sua vida. Mas se você ficar por sua decisão própria no evangelho misturado, deturpado e pervertido, pelo qual você foi enredado e iludido, você vai sofrer todas as más consequências que isso pode acarretar em sua vida. Como hoje já podemos ver por aí nas denominações. Quantas vidas estão sendo arruinadas porque estão sendo arrastadas para esse evangelho pervertido e por outras coisas pervertidas também. Que só causam mais consequências na vida da pessoa. Destrói a vida da pessoa, ilude, engana, perverte, afasta a verdade. Essas são as mais consequências disso, meus irmãos, que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Então, chegou a hora decisiva de escolher qual lado queremos ficar. Você tem que escolher o lado que você quer ficar, e eu também tenho que escolher. E todos os nossos outros irmãos também têm que fazer o mesmo. É a hora decisiva. Então, para ajudar a fazer a decisão certa, essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus, tem esse objetivo. E essa mensagem é muito clara e simples, de forma que não deixa dúvida em ninguém, de que é isso que devemos fazer, voltar para o evangelho genuíno, para que possamos, assim, continuar em nossa carreira, vivendo em Cristo, da forma certa, recebendo em nossas vidas todos os bons resultados que isso possa acontecer. Então, chegou a hora de nos conscientizarmos disso. Chegou a hora de decidirmos. Não dá mais para ficarmos em cima desse muro, ou divididos em opiniões que nós temos, em conceitos, porque aquilo que já foi estabelecido pelo Senhor Jesus, no tocante ao evangelho genuíno, é aquilo que deveríamos crer, é aquilo que deveríamos obedecer, é aquilo no qual nos deveríamos firmar e permanecer firmes para sempre.
sem nunca nos desviarmos, sem nunca deixarmos que o evangelho genuíno fosse misturado com outras coisas em nossas vidas, em nossas mentes, em nossa consciência, para perverter a nossa fé, como hoje está acontecendo por aí. Então, meus irmãos, nas denominações, hoje, infelizmente, o evangelho misturado, deturpado e pervertido tomou conta, com a conivência, com o consentimento, com a cumplicidade de muitos pastores, bispos e apóstolos. É isso que está acontecendo. E eles não querem largar isso, não querem sair das denominações, não querem largar esse evangelho misturado para pervertido. Porque as denominações desses homens, meus irmãos, estão bombando de homens, de pessoas, homens e mulheres, enganadas, por exemplo, pela prosperidade financeira, que eles pregam de forma bem eficaz nessas denominações, usando textos fora do contexto, usando mentiras, usando sofismas e raciocínios falazes para enganar as pessoas, para envolver essas pessoas nessa doutrina, que é uma regra imposta pelo Deus Mamon. E assim as pessoas ficam envolvidas por isso, ficam ávidas por isso, porque querem ficar ricas, querem dinheiro, querem riquezas, querem prosperidade financeira. E embora o Senhor Jesus seja contrário a tudo isso, esses pastores, relativizando, deturpando e ultrapassando as Escrituras, continuam com essa mesma intenção. E isso é o que faz essas denominações bombarem de pessoas assim. Então, eles não vão querer largar uma denominação que está superlotada de pessoas para viverem em Jesus, para quererem viver em Jesus para ser perseguidos. Não, eles vão querer isso. Eles vão querer, quanto mais dinheiro eles têm, eles querem mais. É isso que está acontecendo. Mas o Senhor Jesus, com esta mensagem aqui, ele quer nos fazer voltar para o evangelho genuíno, para que possamos obedecer ao evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer, para que não soframos as penalidades de eterna destruição que virão sobre aqueles que não estão obedecendo ao evangelho de Cristo. Pois estes que hoje não estão obedecendo ao evangelho de Cristo, e sim obedecendo ao evangelho misturado, deturpado e pervertido, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É o que está escrito. Leia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, logo no capítulo 1, você vai ver essa verdade lá. Então, essa verdade tem que te conscientizar de que você tem que voltar para o evangelho genuíno para obedecer ao evangelho genuíno. Esse é o objetivo do que está escrito na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Leia lá que você vai ver. Leia a epístola inteira que você vai ver. Então, é hora de entendermos isso de uma vez por todas. Escolhemos o lado que queremos ficar. Eu espero que você escolha ficar com o Senhor Jesus, com o evangelho genuíno, com a verdade, com a graça genuína. Para que você, firmado e alicerçado nessas coisas, você possa permanecer fiel e inabalável até o fim de sua carreira. Para que no final de sua carreira você receba a coroa que o Senhor Jesus prometeu que vai dar apenas para aqueles que forem os remanescentes fiéis, aqueles que se mantiverem fiéis ao Senhor Jesus, ao Evangelho, à verdade, à graça, enfim, a tudo aquilo que o Senhor Jesus aprova e concorda. Porque é isso que tem que acontecer. Nós temos que ser fiéis a tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar, principalmente na pregação e obediência ao Evangelho. Então, meus irmãos, essa é uma coisa que não devemos parar de fazer nunca. Para que assim possamos, você, eu e os nossos irmãos, chegarmos no final aprovados, com consciência limpa, pura, de que obedecemos sim ao Evangelho, vivemos pelo Evangelho e ficamos no Evangelho genuíno, puro e simples nas nossas vidas. É isso que tem que acontecer. Então, meus irmãos, que nós hoje, como bons soldados de Cristo Jesus, possamos lutar em defesa do Evangelho genuíno, tanto em nossas vidas como no mundo de forma geral, para que possamos pregar esse Evangelho sempre, sem deturpar, sem pervertir, sem misturar ele com nenhuma outra coisa.
porque aqueles que fazem isso estão errados. E nós não devemos continuar errados, mas devemos fazer o que é certo para podermos ser aqueles que estão certos. E só seremos certos, só estaremos certos se voltarmos para o Evangelho genuíno do Senhor Jesus hoje, de forma urgente. Isso tem que acontecer hoje, para o nosso próprio bem em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas. É uma mensagem séria, é uma mensagem que tem que trazer resultados permanentes em nossas vidas. E o nome dessa mensagem é Evangelho Eterno. Por quê, meus irmãos? Existe um Evangelho eterno. Evangelho genuíno, Evangelho que tem verdade, Evangelho que tem a aprovação do Senhor Jesus. É sobre esse Evangelho eterno que o Senhor Jesus concorda. E ele não concorda com o Evangelho misturado do Padre pervertido. Para esse Evangelho misturado do Padre pervertido, ele diz anátema. E nós também temos que dizer anátema hoje. Maldito. Não serve para nossas vidas. Tem que ser expelido, tem que ser repelido. Temos que nos acautelar e nos prevenir desse Evangelho misturado do Padre pervertido, para podermos viver segundo a verdade do Evangelho eterno, que é o Evangelho genuíno, que é o Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, o objetivo dessa mensagem que eu vou ler aqui daqui a pouco, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas, é esse: nos firmar no Evangelho eterno, Evangelho perfeito, Evangelho eficaz, Evangelho que o Senhor Jesus pregou, Evangelho que Pedro pregou, que Tiago pregou, que Paulo também pregou, em todos os lugares. Então, esse Evangelho é o que tem que estar estabelecido em nossas vidas, para sempre, para que, através desse Evangelho, possamos pregar também esse Evangelho, dessa forma, de forma genuína, pura e simples. Então, temos que agir como bons soldados de Cristo Jesus para defender esse Evangelho, para viver nesse Evangelho, para obedecer a esse Evangelho, sempre. Então, o objetivo dessa mensagem é esse. E essa mensagem aqui, que eu vou ler daqui a pouco, vai esclarecer sobre essa questão. Muito simples e clara, essa mensagem. Não vai deixar dúvida em ninguém, mas vai deixar certeza e convicção, para que assim, tanto você, como eu, como todos os nossos outros irmãos, possamos viver assim, pelo Evangelho eterno, que é o Evangelho que o Senhor Jesus aprova que nós estejamos vivendo. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que está aqui na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nesse texto que eu vou ler aqui agora, meus irmãos, que fala sobre o Evangelho, primeiro ele vai falar sobre os resultados que o Evangelho produziu na vida dos irmãos de Tessalônica. Resultados perfeitos, resultados eficazes, resultados bons a tal ponto de o próprio Paulo dizer que não precisava acrescentar coisa alguma, porque os resultados que o Evangelho produziu na vida dos irmãos de Tessalônica eram sobremaneira perfeitos, e a ponto dessa igreja se tornar uma igreja modelo para muitos outros, porque repercutiu o que aconteceu ali, os resultados que aconteceram ali na vida dos irmãos de Tessalônica, na vida daquela igreja, repercutiu em várias partes, em várias outras cidades. E essa repercussão foi boa, porque foi uma repercussão que mostrou os resultados aperfeiçoadores que o Evangelho produziu naquelas vidas. Então, esse texto vai falar sobre isso. E vai falar também sobre a vida daqueles que pregaram o Evangelho em Tessalônica. Como era a vida, como era a prática desses homens que pregaram o Evangelho? Será que a prática desses homens, o bom exemplo desses homens, é igual
ao exemplo desses pastores, bispos e apóstolos que hoje pregam um evangelho misturado deturpado e pervertido por aí nas denominações, então você vai ver a diferença. Qual a diferença? Qual a diferença que existe entre Paulo, Silvano e Timóteo, que pregaram o evangelho em Tessalônica, da diferença que existe entre esses pastores, bispos e apóstolos hoje, nas denominações por aí? Você vai ver a diferença. Esse texto vai servir de parâmetro para você ver a diferença. E assim você vai diferenciar a diferença. Você vai conseguir discernir a diferença entre Paulo, Silvano e Timóteo e entre esses pastores, bispos e apóstolos de hoje. É uma diferença muito clara e simples, que não dá para ter dúvida em ninguém, não vai deixar dúvida em ninguém. Então você vai ver o que o evangelho pregado ali em Tessalônica produziu de bons resultados na vida dos irmãos de Tessalônica e qual foi o bom exemplo daqueles que pregaram o evangelho ali em Tessalônica. Então esse texto vai falar sobre isso. Então eu vou ler esse texto aqui agora, que é muito importante para as nossas vidas hoje. E ele começa assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, meus irmãos, até aqui, Paulo falou todos os bons resultados que aconteceram na vida dos Tessalonicenses pelo fato deles terem recebido o Evangelho. E esses resultados foram perfeitos. E agora você vai ver, a partir aqui da sequência do texto, você vai ver qual era o procedimento desses homens, qual era o procedimento de Paulo, Silvano e Timóteo, enquanto eles estavam pregando o Evangelho em Tessalônica, para você diferenciar desses que hoje pregam o Evangelho por aí nas denominações, que é o Evangelho misturado e deturpado e pervertido. Então eu vou continuar aqui o texto. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos,
não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de ninguém, à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que, piedosa, justa e irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros, que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, meus irmãos, agora que esse texto foi lido, você já tem a condição de ter esse discernimento do procedimento de Paulo, Silvano e Timóteo com o procedimento dos pastores, bispos e apóstolos de hoje. Porque Paulo, Silvano e Timóteo pregaram o Evangelho de Deus, o Evangelho genuíno. Mas hoje os pastores, bispos e apóstolos por aí nas gerações estão pregando um Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Então, agora você já tem um parâmetro exato para você conseguir discernir quem é de fato que está com a razão, quem é que está certo. Se é Paulo, Silvano e Timóteo, ou são esses pastores, bispos e apóstolos de hoje que estão por aí nas denominações. Agora você pode ver com seus próprios olhos a diferença entre uns e outros, entre aqueles e esses de hoje, para você tomar a sua própria conclusão, para que, conscientizado disso, daquilo que você concluiu, você possa tomar a decisão certa, por causa do seu próprio discernimento, para que assim você tenha a capacidade de decidir que quer voltar para o Evangelho genuíno, para que assim o seu procedimento em Cristo seja igual ao de Paulo, Silvano e Timóteo, porque o exemplo deles tem que servir para você, para mim e para todos nós que estamos em Cristo hoje, para que assim possamos proceder dessa forma. Se procedermos assim, seremos aprovados pelo Senhor Jesus em todo o tempo. Então agora eu vou ler aqui essa mensagem que vem da parte do Senhor Jesus hoje para nossas vidas, que se chama Evangelho Eterno. Então, essa mensagem começa assim: está escrito: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Meu irmão, um evangelho eterno é um evangelho que não tem começo e nem acaba jamais. É um evangelho imortal que sempre estará na recordação das pessoas, de forma incessante, sem que nunca pareça acabar, mas sim que permaneça genuíno, puro e simples, como ele de fato e de verdade é. E que bom seria se ele tivesse sido pregado assim até os dias atuais, mas a realidade
hoje nos mostra que desde o primeiro século o Evangelho foi pervertido, causando assim graves e más consequências na vida de muitos irmãos que, infelizmente, por terem o abraçado, já se desviaram da verdade e da esperança do Evangelho eterno. Meu irmão, quem iniciou a pregação do Evangelho eterno neste mundo foi o próprio Senhor Jesus, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E enquanto pregava o Evangelho, ele nunca adicionou absolutamente nada a ele, de forma que ele nunca se tornou um evangelho misturado, deturpado e pervertido. Assim, todos aqueles que creram na pregação do Evangelho, creram num Evangelho que fez a vida de cada um deles permanecerem alicerçadas e firmes na fé, na verdade, na graça, na sã doutrina e na fidelidade, de forma que tudo o que eles pensavam, falavam e praticavam era aprovado por Deus, porque o próprio Deus via que eles no Evangelho se empenhavam em viver em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Meu irmão, hoje, na real, por aí nas denominações, existem alguns que estão te perturbando, por já terem pervertido o Evangelho de Cristo. Assim, o Evangelho eterno se tornou digno de alguém lhe dizer: seja anátema, por causa de tantas e tantas e tantas coisas que foram misturadas ao Evangelho, que se tornou, por causa disso, deturpado e pervertido. E por consequência disto, muitos já se desviaram da verdade, da graça genuína, da sã doutrina e da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Porque o cristianismo, o comércio, o misticismo, as riquezas de Mamon, as várias doutrinas estranhas, as sofismas, os raciocínios falazes, os ensinos de demônios, a deturpação das Escrituras, os espíritos enganadores, o dízimo, um outro Jesus diferente e muitas outras coisas pervertidas que hoje deixaram a igreja estar do jeito que o diabo gosta, porque esse evangelho pervertido age como um fermento que já fez a igreja apodrecer e morrer. Meu irmão, diferentemente daquele anjo que virá tendo um evangelho eterno para pregar, o diabo já se fez em anjo de luz para seduzir a muitos com um outro evangelho diferente, que já foi muito além do evangelho de Cristo. E os seus ministros, que ele já transformou em ministros de justiça, infiltrados dissimuladamente por aí nas denominações, também estão pregando evangelho diferente, que a maioria dos irmãos estão tolerando e se prostituindo com ele, de boa mente, não se dando conta que por causa disso já se afastaram em muito do Senhor Jesus, que hoje já está de fora de todas as denominações que existem. Meu irmão, se hoje nós já passamos para outro evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho eterno, que é genuíno, puro e simples, é hora de cada um de nós cairmos em si e se arrependermos sinceramente e se purificarmos de todos os erros que nos afastaram do evangelho eterno do Senhor Jesus, para que então possamos permanecer para sempre na verdade do evangelho eterno, para que nunca mais possamos se afastar da esperança do evangelho eterno. Só assim iremos conseguir cumprir com seriedade, responsabilidade e eficiência a missão de pregar o evangelho a toda a criatura que hoje precisa do Senhor Jesus. Meu irmão, não podemos continuar na teimosia, na dura cerviz, no coração impenitente, envolvidos e enredados
pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido, do qual o Senhor Jesus sente nojo e vergonha ao ver que a sua igreja hoje, por causa desse evangelho pervertido, está morna e fora do seu evangelho genuíno. Por isso, o objetivo desta mensagem, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, é o de nos fazer entender a necessidade urgente de cada um de nós hoje, de forma unânime e decisiva, voltarmos para o único evangelho eterno aprovado pelo Senhor Jesus. Então, meus irmãos, essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, de forma séria, ela tem esse objetivo de nos esclarecer sobre isso, de que devemos voltar para o evangelho eterno. Devemos crer na pregação do evangelho eterno, que foi iniciada pelo Senhor Jesus e que um dia será feito por aquele anjo que virá pregando também o evangelho eterno. Isso vai acontecer. Então, agora, com essa mensagem que já foi lida e com o texto das Escrituras, baseado no texto da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, agora que tudo já foi falado, agora você já tem condição exata de discernir o que é evangelho genuíno e separar, para que você possa separar desse evangelho misturado do palho pervertido. Separai-vos, diz o Senhor. Separai-vos disso aí. Separai-vos desse evangelho pervertido, misturado, deturpado, que não serve mais para a sua vida. Chegou a hora de você se separar. Chegou a hora de você voltar novamente para o evangelho genuíno. Isso tem que acontecer com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos, ou seja, com a igreja de modo geral. Então, essa mensagem é para a igreja hoje. Então, eu espero que a igreja hoje receba essa mensagem, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Mensagem séria e eficaz, e que tem que produzir bons resultados em nossas vidas. O objetivo dessa mensagem é esse, produzir isso. Produzir bons resultados a partir do fato de que nós voltamos para o evangelho genuíno. Quando nós estivermos no evangelho genuíno, obedecendo o evangelho genuíno, e na verdade do evangelho genuíno, e na esperança do evangelho genuíno, todos os bons resultados disso irão começar a acontecer em nossas vidas, como aconteceu na igreja de Tessalônica. Os mesmos resultados que aconteceram na igreja de Tessalônica têm que acontecer em nossas vidas hoje, como igreja também. Porque os irmãos de Tessalônica eram também igreja, como nós também hoje somos. Se é que estamos no evangelho genuíno, segundo a aprovação do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é hora de isso nos conscientizar. Isso chegou a hora do que foi falado aqui, lido, chegou a hora disso se tornar verdade em nossas vidas. Operar bons resultados em nossas vidas através dessa mensagem séria e eficaz que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. Ele não está brincando com isso, mas ele está fazendo com que essa mensagem seja uma mensagem de seriedade para a sua vida. Então, que você receba essa mensagem com seriedade também, para que assim possa viver com seriedade em Cristo Jesus. Porque está escrito que todos quantos querem viver piedosamente no Senhor Jesus serão perseguidos. Então essa é a prova que vai definir quem é e quem não é. Quem é aquele que está querendo viver com seriedade no Senhor Jesus, mas quem é aquele que também está vivendo como um impostor em Cristo Jesus. Ou num outro Jesus. Porque também existe um outro Jesus. Existe um outro Jesus. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, você vai ver isso lá, que existe um outro Jesus. Então, chegou a hora de nós nos conscientizarmos de tudo isso, para que possamos discernir e nos separar daquilo que é errado, para que possamos voltar a praticar o que é certo, segundo o Senhor Jesus, segundo tudo aquilo que Ele aprova. Devemos praticar tudo aquilo que Ele aprova. Então, que isso possa acontecer com as nossas vidas hoje, meus irmãos.
que isso possa acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém.